Esse vídeo é uma realização do Laboratório de Química Medicinal da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense. Vamos abordar o tema doenças parasitárias e a Covid-19. O que é uma doença parasitária? Quais os cuidados devem ser tomados em caso de suspeita de Covid-19 para quem já é portador de uma doença parasitária? Tentaremos responder essas e outras perguntas no decorrer desse vídeo. Essas doenças são aquelas causadas por algum parasito e acometem frequentemente as populações pobres e marginalizadas do mundo. Algumas dessas doenças figuram entre as principais causas de morte em países de baixa e média renda, situados nas regiões tropicais e subtropicais do planeta. Face ao cenário atual, alguns cuidados devem ser considerados aos portadores de doenças parasitárias em casos de suspeita de infecção pelo coronavírus. Vamos abordar 3 dessas doenças que possuem casos reportados anualmente no Brasil: a malária, a doença de Chagas e a leishmaniose. Estas doenças apresentam forma de transmissão similar, onde um inseto vetor contaminado com os agentes etiológicos de cada doença entram na corrente sanguínea do hospedeiro ou através de transfusões de sangue. A malária é transmitida pela picada da fêmea de mosquitos do gênero Anopheles e a leishmaniose visceral pela picada de fêmeas do Flebotominium, conhecido popularmente como mosquito palha, asadura, tatuquiras, birigui, dentre outros. No Brasil, a principal espécie responsável pela transmissão é a Lutzomia longipalpis. No caso da doença de Chagas, a transmissão também pode ocorrer de outras formas além da transmissão vetorial pelo barbeiro. Durante o repasto sanguíneo, as formas infectantes do protozoário Trypanosoma cruzi penetram na pele do hospedeiro pela lesão ou por mucosas. A transmissão oral ocorre pela ingestão de alimentos contaminados com os triatomíneos, suas fezes ou secreções contendo os protozoários. Cana-de-açúcar, açaí, bacaba, água ou sopa estão entre os alimentos contaminados com os triatomíneos ou suas fezes. Outras formas de transmissão incluem transfusão de sangue ou transplante de órgãos via materno-fetal ou mesmo acidental, que inclui contato de material contaminado com pele ferida ou com mucosas. Charles Louis Alphonse Lebrun, um cirurgião militar francês, foi o primeiro a observar parasitos no sangue de pacientes acometidos pela malária, e por essa descoberta ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. A doença é causada por protozoários do gênero Plasmodium. Das 172 espécies desse gênero, 5 podem infectar humanos. São eles Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale e Plasmodium knowlesi. De acordo com a OMS, 228 milhões de novos casos da doença foram notificados no mundo apenas em 2018, além da ocorrência de mais de 405 mil óbitos por malária no mesmo ano. A região amazônica brasileira é considerada a área endêmica do país. Em 2017, foram 194.426 casos notificados. A região extra-amazônica, composta pelos outros 17 estados e o Distrito Federal, também apresenta um menor número de casos, que ocorrem geralmente em área de Mata Atlântica e possuem maior letalidade devido principalmente ao retardo no diagnóstico e no tratamento. A malária é comumente classificada como assintomática, sem complicações ou severa. Os sintomas iniciais típicos incluem febre baixa, calafrios, dores musculares e, em crianças, sintomas digestivos. A intensificação dos sintomas pode ocorrer progredindo para sudorese intensa, febre alta e cansaço. A forma severa da doença é frequentemente fatal e é apresentada com uma anemia grave e danos a múltiplos órgãos do corpo, o que pode incluir malária cerebral. O tratamento envolve a combinação de terapias, tendo como alvo as formas hepáticas e eritrocíticas. Diferentes fármacos são usados para diferentes tipos de plasmódio, cuja escolha se baseia pela resistência do parasito ao medicamento. Os principais antimaláricos usados no tratamento da doença incluem cloroquina, hidroxicloroquina, primaquina, terapias combinadas à base de artemisinina e a tabacona associada ao proguanil.
Em países endêmicos, os sintomas iniciais de Covid-19, incluindo febre, dores musculares e cansaço, podem ser confundidos com malária e levar a desafios no diagnóstico clínico precoce de ambas enfermidades. A estratégia de lockdown adotada por muitos países para conter a Covid-19 também está causando impacto na produção global de produtos para a saúde e redes de fornecimento, prejudicando a distribuição de antimaláricos, kits de diagnóstico, inseticidas e mosquiteiros inseticidas necessários para mitigar a disseminação da doença. Desse modo, é necessário que locais endêmicos com malária considerem o impacto que a pandemia de Covid-19 pode causar nos programas de controle e prevenção desta doença parasitária através das seguintes medidas: incentivar a procura por tratamento médico de pessoas apresentando sintomas associados à Covid-19 e/ou à malária. Garantir a realização de diagnóstico para ambas as doenças em todos os casos de febre com ou sem sintomas respiratórios. Implementar medidas de distanciamento social em atividades de campanha de prevenção contra a malária. A doença de Chagas foi descoberta em 1909 pelo médico sanitarista Carlos Chagas e também é conhecida como tripanossomíase americana. Essa doença tem como agente etiológico o protozoário Trypanosoma cruzi. Em 2017, foram registrados 4.543 óbitos com causa básica doença de Chagas, sendo uma das 4 maiores causas de morte por doenças infecciosas parasitárias no país. No Brasil, ações de controle do inseto vetor foram implementadas na década de 70, reduzindo substancialmente a transmissão vetorial, traduzindo-se no menor número de casos da doença de Chagas na fase aguda. A partir da década de 90, na região norte do Brasil, anteriormente considerada indene, a doença de Chagas na fase aguda assume importância em saúde pública, em virtude da identificação da transmissão oral, desencadeando a retomada da notificação obrigatória de casos agudos no ano de 2005. Essa doença apresenta uma fase aguda, onde o paciente pode apresentar assintomático ou sintomático. Dentre os principais sintomas se encontram febre prolongada, dores de cabeça e inchaço no rosto e nas pernas. E uma fase crônica, onde os danos ao paciente geralmente são mais prejudiciais devido à permanência do parasita no indivíduo, podendo ocasionar distúrbios cardíacos, distúrbios neurológicos ou distúrbios digestivos. Os medicamentos utilizados para o tratamento são o benzimidazol e o nifurtimox, os quais são pouco eficazes na fase crônica da doença e ocasionam inúmeros efeitos adversos. Além disso, esses medicamentos não podem ser utilizados durante a gravidez. Se estou na fase aguda da doença de Chagas e tenho sintomas de Covid-19, o que devo fazer? Entre em contato com a clínica ou o médico que o atende normalmente. Explique que tem a doença de Chagas aguda e que está sentindo sintomas de Covid-19 e solicite um teste para Covid-19. Se você tem doença de Chagas aguda, procure um tratamento antiparasitário para Chagas o mais depressa possível, pois assim terá maior chance de eliminar a infecção. Se sou paciente crônico da doença de Chagas, sem complicações graves, sou mais vulnerável ao Covid-19? Se você fez um teste para a doença de Chagas com resultado positivo, mas não tem outras doenças ou complicações, até o momento acredita-se que você não seja mais vulnerável do que a população geral. Contudo, se você tem doença de Chagas e tem complicações sérias, como problemas cardíacos, hipertensão, diabetes ou imunossupressão, corre um risco mais alto de sofrer problemas graves causados pelo Covid-19. Pessoas com problemas cardíacos graves causados pela doença de Chagas ou um sistema imunológico enfraquecido correm mais risco de desenvolver sintomas mais graves de Covid-19.
Em alguns casos, o tratamento antiparasitário pode ser adiado durante algumas semanas até a infecção de Covid-19 ser tratada. A terceira doença que iremos abordar é a leishmaniose visceral humana. Os primeiros estudos sobre as leishmanioses foram realizados pelo médico Gaspar Viana e outros pesquisadores brasileiros. Essa é uma doença infecciosa sistêmica grave que evolui para óbito em mais de 90% dos casos se não for tratada. No Brasil, é geralmente causada pelo protozoário Leishmania infantum. Dos casos registrados na América Latina, 90% ocorrem no Brasil. Em média, cerca de 3.500 casos são registrados anualmente. Os principais sintomas da leishmaniose visceral em humanos são febre intermitente, fraqueza, perda de apetite, emagrecimento, anemia, palidez, aumento do baço e do fígado, comprometimento da medula óssea, problemas respiratórios, diarreia e sangramentos na boca e nos intestinos. Também pode ocorrer a infecção pulmonar em indivíduos imunocomprometidos e transplantados. Ainda não existe vacina para a leishmaniose, mas existem medicamentos disponíveis para tratar a infecção. São eles Pentostan, Glucantime e Anfotericina B. Porém, esses medicamentos ocasionam inúmeros efeitos adversos. Embora mais raramente, a infecção por leishmania pode ser uma das causas de pneumonia, assim como outros agentes infecciosos, tais como bactérias, fungos e vírus, podendo desencadear insuficiência respiratória aguda. Portanto, o diagnóstico adequado nos casos de insuficiência respiratória aguda pode se tornar um desafio. Dessa forma, o conhecimento da deficiência imunológica subjacente e uma avaliação clínico-radiológica completa pode orientar a estratégia de diagnóstico, visando a identificação da infecção mais provável, assim como a abordagem de tratamento mais adequada. Esse vídeo é uma realização da equipe do Laboratório de Química Medicinal da Universidade Federal Fluminense